Olá pessoal, meu nome é Lidiane Álvares. Hoje eu estou aqui para tentar passar um pouco para vocês do que eu aprendi para a segunda fase da OAB em empresarial. Porém, você que não vai prestar a prova nesta área, seja penal, tributária, administrativa, enfim, em outra área, que não seja no empresarial, fique à vontade também para vocês assistirem, pois a informação nunca é demais. A princípio eu vou começar a falar de o porquê que eu resolvi gravar esse vídeo e depois eu vou começar a ensinar para vocês um pouco do método que eu aprendi com a excelente professora Elizabeth Vido, que foi minha professora no cursinho Damásio. E para vocês que ainda não estão matriculados em algum cursinho, correm e já começam a estudar e já, se possível, fazem no Damásio, porque a Elizabeth Vido é a professora excelente, número 1 em Direito Empresarial. E eu vou tentar passar um pouco do que eu aprendi com ela para vocês, porque na minha época, quando eu estava fazendo cursinho, eu via quantas pessoas não conseguiam entender o método, que mesmo ela explicando e tudo, a marcação, muita gente ficava perdido, porque falava que passava muito rápido, e também a forma de marcação, se é com clips, ou é com post-it, não sei o edital agora como que tá, se tá permitindo ou não, mas a minha marcação foi com clips. E na época eu fiz um grupo de estudos para ajudar o pessoal, que eu reuni mais ou menos umas 7 pessoas, porém dessa forma foi um pouco ruim, tendo em vista que algumas pessoas já estavam mais avançadas do que outras, e eu tinha que explicar de uma forma devagar, e às vezes as outras pessoas achavam ruim. E desde aquela época, uma colega minha, Renata, que inclusive quero dar os parabéns para ela, que ela passou também para a segunda fase empresarial, e ela falava assim: Lid, você tem muita paciência, você tem que dar aula, só que no momento, como ainda não tenho mestrado, não tenho a carreira para isso, eu quero apenas passar para vocês um pouco do que eu sei e que eu aprendi e que meu método deu certo. Eu espero que dê com vocês também. É o seguinte, como eu já havia dito, né, vários colegas meus escolheram a matéria empresarial, e como eu não tinha forma de ficar explicando para cada um separadamente, também não estava dando certo ficar explicando em forma conjunta, eu decidi gravar o vídeo, que você assiste quantas vezes você quiser, você não assiste se você não quiser, e enfim, posso atingir também as pessoas de outra cidade, pois eu falo de Goiânia, mas no meu Twitter, que é OAB Reforço, temos pessoas de vários estados, então espero ajudar vocês também com isso. Foi o intuito também de fazer o Twitter para poder atingir outras pessoas de outros estados que às vezes também estavam na mesma dificuldade do que a gente aqui, porque na OAB, na segunda fase, você dá uma surtada. Porém, não é o fim. Estuda, 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 que tudo vai dar certo. Tinha momentos que eu chegava, que eu chorava, eu falei, não vou dar conta disso e tudo, e eu estou aqui, algo que eu nem imaginava, ensinando para vocês algo que eu achava que eu não estava aprendendo. E eu espero que vocês passem, para vocês verem quanto é bom você ver seu nome lá na lista de aprovação. É uma alegria indescritível. E eu quero dividir um pouco dessa alegria com vocês também, né? Pela minha aprovação na segunda fase da OAB. Porém, às vezes a gente fica chateado porque as pessoas que prestaram conosco não conseguiu passar também e tudo. E esse é mais um incentivo para que eu possa ajudar as pessoas, porque eu não ganho para isso, eu tô aqui simplesmente para poder ajudar vocês a ter a mesma alegria do que eu tive no momento do meu resultado. Pois bem, a dica número 1 para vocês: acreditar em Deus, terem fé. Pois se você acredita em Deus, seja independentemente da sua religião, a minha é católica, mas independentemente da sua religião, se você crê em Deus, você vai chegar em qualquer lugar. E nos meus momentos de dificuldade,
que eu estudava, achava que eu não estava entendendo. Todos os momentos, antes de estudar, você reza e pede para o Espírito Santo abrir a sua cabeça. Pede para ele vir te ensinar e tudo, que Jesus vem, Jesus te ajuda. Então, essa foi a dica número 1 e acredito que foi ele também que me deu essa força para poder estar explicando para vocês. Pois eu poderia estar fazendo N coisas e estou aqui hoje, nesse período, dedicando para estar ajudando as pessoas que também teve dificuldade. Mas graças às minhas orações, Deus me mostrou o caminho certo. Por isso que eu falo o quanto é importante a gente rezar antes de começar a estudar. Eu falo para todas as minhas amigas, perguntam, Lid, como você dá conta, como você é bom aluno, como você consegue, tudo. Fala assim, rezando. Reza antes de estudar, pede para o Espírito Santo vir abrir sua cabeça, para você conseguir entender essas matérias que a gente nunca viu na vida. E não desista no momento das pessoas, aquelas que não acreditam em você, falam que você não vai conseguir. Pois eu tive uma prova dessa até dentro da minha família, que falavam que eu não ia conseguir, que pelo fato de eu não ter estudado numa federal, eu não ia conseguir. Para alguém que ainda estava no 9º período, passar de primeira, né? Jamais iria conseguir. Falava, não, ixi, você tá fazendo cursinho e tudo, não adianta não, você pode rezar muito. Eu falava assim, eu vou passar, e passei. E no cursinho também a gente escuta demais as pessoas falarem, não, se você tá aqui a primeira vez, não, pois é, então relaxa, você ainda vai vir aqui várias vezes, eu tô aqui a 4ª vez, a 5ª, 3ª. Por que você tá aqui? Não, porque minha prova não foi corrigida. Não, porque eu fui prejudicada na 2ª fase e tudo. Minha prova tava para tirar 10 e eu não tive a prova corrigida. E nesse dia que eu escutei isso, eu cheguei aqui em casa arrasada e comecei a contar pra minha mãe. E minha mãe logo me deu um puxão de orelha falando, minha filha, se você crê em Deus, vai firme, porque isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer com você, cadê sua fé e tudo. E foi um momento que eu fui abrir a Bíblia, e no momento que eu abri a Bíblia, Jesus falou comigo dizendo que a todas as injustiças ele vê, porque ele está em todos os momentos da sua vida. Então ele sabe o que você está passando, ele sabe a sua dificuldade, ele sabe de tudo. E se você fizer a sua parte, ele vai te ajudar. Então, muitas vezes, na hora do desespero, que a gente fica na 2ª fase da OAB, que a gente acha, não vou passar, você vai passar. Basta ter bunda. Isso é o que o professor da faculdade falou. Se você tem bunda, prega ela na cadeira, estuda, e com fé em Deus você passa. Não tem outro segredo. Você tem que estudar. Estudou, e com a ajuda de Deus, para você poder entender o que as pessoas estão tentando te passar e aprender, vocês vão ter esse resultado, que foi o resultado que eu tive. Eu que estava no 9º período, tinha acabado de sair do 8º, e a prova foi logo no início do 9º, eu passei. Então, você pode passar de primeira, e se você não passou de primeira, tente verificar aonde que foi seu erro nos estudos. Agora eu falo, dedica-se porque pensa que essa é a última vez que você está fazendo essa prova da OAB. Pois na hora que você tiver essa alegria de você ver seu nome, na hora que você estiver pegando a sua carteirinha da OAB, você vai pensar, valeu a pena. E vale mesmo, porque, gente, é um peso que tira das costas. Enfim, então agora eu vou começar a falar para vocês um pouco do método do meu estudo. O que eu pensava? Eu falava assim, gente, eu queria muito levar meu caderninho de prática para a prova, no dia da prova, que inclusive é este daqui. Na minha época, agora acredito que já tem outra edição, que foi este daqui, que é Prática Empresarial, da Elizabeth Vido. Inclusive, eu tenho uma dedicatória dela, que foi quando ela veio no Damásio, Goiânia, e ela escreveu a dedicatória. E ela escreveu assim, Lidiane, espero que este livro contribua para o alcance dos seus sonhos. Elizabeth Primavera, 2012.
E eu pensava, gente, eu quero colocar todas as peças que estão aqui dentro do meu vade-mecum. Como que eu faço? E eu pedi muito para Deus e Deus me orientou falando que é simples. É apenas você fazer uma marcação com todas as peças lá para dentro do seu código, de uma forma que quando você souber qual é a peça já vai estar toda descrita para você no seu código, seja através de clips, através de post-it, de filipetas, enfim. A gente vai chegar lá e eu vou explicar para vocês direitinho. Outro código também, acredito que a professora Elizabeth já tenha passado para vocês, que é o código comercial. O meu, na época, eu comprei este, porque algumas normas estão aqui, né? Porém, na minha prova não caiu nada sobre a matéria específica que tem neste código, do código comercial. Mas é indispensável, você tem que levá-lo. Acredito que tem um pequenininho também, rosa. Pois bem, o vade-mecum 2013, espero que vocês já tenham, que é o das carinhas, que eu indico para todo mundo também, que é o da RT. Pois o índice remissivo dele é ótimo. As formas que eles estão elencados também, as remissões deles é muito boa. E este daqui, vou apresentar para vocês quem esteve comigo durante o meu sofrimento, minha garra da segunda fase da OAB. Muitas vezes já chorei em cima dele, que eu falava, não vou conseguir tudo. E também nas mesmas horas que eu falava, vou conseguir, ele vai me ajudar, não sei o quê. Foi este, que tá todo marcadinho, embaixo, em cima, do lado. Então, se você tiver uma bomba dessa, que é uma bomba, se você tiver uma bomba dessa em suas mãos, no dia da prova, todo marcadinho, você vai tirar 10 e vai passar. Outra coisa, quando o seu VAD estiver turbinado, não largue ele pra nada, pois o medo dele ser furtado, roubado, esquecido é muito grande. Então, às vezes eu descia com ele, tava dentro do carro, eu descia com ele em todo quanto é lugar, eu carregava ele na minha mão, que eu falava assim, isso aqui, ó, meu futuro, isso aqui que eu vou pegar minha carteirinha. E a princípio, como que a gente foi tirando essas ideias? Tudo que a professora passa em sala de aula, caso você não consiga anotar no momento, que ela vai passando para vocês sublinharem quais as palavras dos artigos são importantes. Se você não conseguir na hora, pega com seu colega, entra no blog dela, pois ela também passa todas as dicas. E também fica atento para você não se perder, porque realmente é rápido, porque a aula tem que ser rápida, o tempo é curto. E por isso que eu também vou tentar passar um pouco para vocês, que aí vocês podem apertar o pause, pode voltar, né? E marcar o código de vocês com tranquilidade. Então, como eu havia dito, tudo que ela passar no quadro, todos os artigos, eu fui anotando, eu fui colocando. Então, todos os artigos que ela falou, eu tenho clips. Todos. Para não ter erro na hora da prova de cair algo que eu não vi. E, de outra forma, eu falei, eu quero todas as peças deste livro aqui dentro. Pois você já vai com a resposta na segunda fase da OAB. Você já vai com elas em mãos, basta você achar. Então eu falei assim, como que eu vou fazer? Eu fui pegando uma por uma peça, cada peça que eu fui pegando, eu fui marcando. E eu fui fazendo isso como? Através do índice. Pode ver que tá tudo grifadinho. Então o que tá de roxo, eu coloquei clips roxo, que são as peças que são as cautelares. Então, petição inicial foi de verde, as formas de defesa eu coloquei vermelho. Isso daqui foi apenas para eu tentar
depois me organizar. Mas eu comecei a fazer marcação através do índice do livro de prática. E no momento que a gente abre, por exemplo, vamos pegar uma peça. Vamos ver uma petição inicial de ação de conhecimento. A petição inicial de ação de conhecimento. Como que eu fazia? Eu olhava aqui, eu olhava aqui, no momento que tá, essa daqui é a monitória, mas vamos lá. No momento aqui tá escrito fundamento legal, tal artigo. Então eu já pintava de uma cor. Por exemplo, fundamento legal era de verde. Aí depois competência eu já marcava de outra cor. Partes, cabimento, pedido. Eu fazia este esqueletinho aqui de formas coloridas no meu código. No artigo que eles falam que fundamento legal, 1102A. Então eu chegava no 1102A e fazia este esqueleto, mas em forma de cores. Que é isso que a professora ensina na sala de aula, mas às vezes fica difícil a compreensão. E aí você vai entender que foi isso apenas no dia que tá chegando para você fazer a prova. E você chega lá, nossa, qual é a peça? Não, cadê as perguntas? E outra coisa também muito importante, você tem que fazer todas as peças. Todas as peças, não deixe de fazer. Faça e manda. Pois a segunda fase é prática. Eles querem saber se você sabe manusear o código. Eles não querem saber se você tem conhecimento, o que é. Eles querem saber se você conseguiu achar a resposta e pronto. E você vai para a segunda fase sem conhecimento, sem com a cabeça livre, porque na primeira fase você vai com a cabeça cheia de informação. Já na segunda fase, você vai com a técnica de achar a resposta. Você achou que a resposta é só copiar. Entendeu? Então, a dificuldade que a gente tem no momento da segunda fase da AB é que o nervosismo atrapalha demais. Então, você tem que ficar muito tranquilo. E o que você faz para ficar tranquilo? Dorme cedo no dia anterior, come coisas leves na hora do almoço, da prova de domingo, tenta chegar mais cedo, participa das provas, dos simulados que o cursinho oferece, faça todas as questões do livro dela. Por exemplo, as questões que ela passa, caso você não consiga fazer, não precisa de você fazer a peça inteira, faça apenas o esqueleto. Faça apenas o esqueleto, pois isso daqui ajuda você demais a achar as respostas. Para você ter a prática de, nossa, não, esse tal assunto é aqui, não, aquele tal assunto é lá. E como que eu fiz para já saber aonde que estão os assuntos? No momento das aulas dela, às vezes não dava para marcar no código, eu ia escrevendo. Artigo 902, artigo 800, eu ia escrevendo, chegava em casa, eu passava tudo pro código, lia os artigos e via quais as palavras eram importantes e grifava. E, de acordo com cada tema, eu fui marcando. Por exemplo, títulos de crédito, eu marcava de rosa. As cautelares, eu estava marcando de roxo. Agora, assim, como já tem algum tempo que eu prestei a prova da AB, algum tempo assim, prestei ano passado, mas depois eu nunca mais peguei neste código aqui. Às vezes eu não tô sabendo quais são as cores que eu usei, mas cada um pode usar as cores que achar melhor. Por que eu achei melhor o Clips? Porque o Clips tem mais opções de cores, a forma de você manuseá-lo é melhor, porque você já pega aqui assim, ó, você já abre, já sai aonde que você quer. Mas enfim, se você gosta das filipetas, fique à vontade. É porque eu não gostava daquele tanto de papel aqui assim em volta, então eu preferi clips. Só que tem gente que às vezes rasga a página com clips, né? Então é melhor você fazer da forma que você quiser. A professora, no cursinho, ela passava 4 cores e ela ia falando cor verde para isso, cor amarela para aquilo, cor laranjada, cor roxa, entendeu? Só que eu fiz na minha cabeça as minhas cores. Pois às vezes no momento que ela ia falando as cores dela, eu já não entendia mais nada. Qual cor que tá? Não, essa cor é pra quê? Entendeu? Então
eu descartei as cores da professora, mas o método dela de marcar com as canetinhas são essenciais. Eu também fiz isso, só que eu fiz do meu jeito. E é o meu jeito que eu passo para vocês, para ver se vocês agradam e façam igual. Se não, façam da forma que vocês acharem melhor. Pois bem, depois que vocês tiverem as 4 canetinhas, vocês também têm que ter o clips ou as filipinas. Eu vou começar falando dos clips porque meu código tá com clips. Ok. Primeira coisa, você tem que conhecer o VAD. O VAD eu comecei a conhecê-lo pelos índices remissivos. Porque os índices remissivos, no momento do seu desespero na prova, que você não estiver achando a questão, você não sabe em qual momento que você gravou os clipes aqui, você vai no índice remissivo, que lá tem o assunto. Tá falando de sociedade anônima, vai no índice remissivo que ele fala. Tá falando de... o que mais? Nome empresarial, tô falando de estabelecimento, vai lá no Código Civil, no índice remissivo que ele fala, entendeu? Agora, quando são as leis especiais, aí já não tem o índice remissível tão bom quanto do direito civil, mas o próprio índice pode ajudar, por exemplo, na área aqui de empresarial, na área de falência. Eu já havia grifado, por exemplo, no índice da área de falência, eu já havia grifado o que eu achava de importante que às vezes poderia cair. O resto não. Por quê? Para você não ficar perdendo tempo em coisas que não tá marcada. Você vai ficar perdendo tempo, às vezes pode ser isso, às vezes pode ser aquilo. Por isso que eu já quis marcar tudo, porque eu já ia aonde estava marcado. Você faz tanto, que a sua cabeça já fica certinho. Você fala assim, não, tá no rodapé lá do Código Civil. Não, tá lá no meio do código porque é lei especial, né? É lei de falência, é lei de cheque. Olha a cor que fica, de tanto você manusear. Então, se você manuseá-lo, no dia da prova não vai ter erro. E se você fizer todas as peças, no dia da prova vai ser como se fosse uma peça que você estava fazendo em casa. Aí você fica mais tranquilo. No dia da prova, o meu jeito, eu fiz o seguinte, eu fiz o esqueleto da prova e depois eu fui para as questões. Nas questões, você não vai ter tempo de apenas marcar os artigos e depois voltar fazendo tudo bonitinho. Então, o que eu fiz? No meu dia do simulado no Damásio, eu fiz o seguinte, eu fiz meu esqueleto para ver se dava tempo. Eu fiz o esqueleto e depois eu fui vendo as perguntas e só marcava artigo tal e artigo tal, artigo tal. Número 2, artigo tal e assim por diante. Só que acabou que quase não ia dar tempo de terminar a prova no tempo hábil, né? Porque depois é aí que eu voltava pra peça. Então, o que eu fiz no dia da minha prova, da segunda fase, da OAB? Que eu vi através do simulado que daquele jeito não ia ter como. Eu fiz o esqueleto da minha peça. No momento, aí eu falei, não, minha peça tá ok, depois é só voltar e fundamentar. Eu fui para as questões. Porque se eu já sabia a peça, então vamos para as questões, porque as questões também valem nota. Então não adianta você ficar preso só na peça. Então, aí eu fui para as questões, eu falava, nossa, essa daqui tá em tal lugar. Eu já pegava e já ia escrevendo com o artigo e tal. Por quê? Para você, depois, até se você colocar todos os artigos, número 1, artigo tal, número 2, artigo tal, 3, artigo tal, e depois voltar para ficar raciocinar de novo, formular, você vai gastar tempo. Então, aquela hora que seu raciocínio já tá ali naquela matéria, você tá falando, não, é sociedade anônima por disso e disso e disso, você já começa. Já começa a escrever. Na minha prova, caiu bastante sobre sociedade anônima, na escrita. Sociedade anônima, estabelecimento, eu não me recordo muito bem, mas é só vocês pegarem também as provas passadas e tentarem fazê-las. Então, e depois vocês vão para a peça.
Aí na peça vocês já vão estar tranquilo, porque você já tinha esqueleto, já estava tudo pronto. E depois foi para as questões, vocês já sabem que já estavam ok. Aí você faz a sua peça com fundamentação correta, com o tempo certinho. Aí não precisa de desespero, sei lá, fazendo a peça correndo, porque eu tenho as questões ainda para fazer. Não, suas questões já estão feitas. Outra coisa, que teve colega meu que errou e não passou. Se lá na sua prova tá escrito assim, questão número 1 é na folha número 1, não pula a folha, porque às vezes você vai poder fazer na folha errada, você vai fazer na folha número 2 a resposta. Então você já perdeu 2 questões, né? Porque você perdeu a questão número 2 e escreveu a 1 em outro lugar. E ele não passou por causa disso, porque no momento lá ele ficou nervoso e tudo, ele não reparou que no caderno dele, que ele tem que entregar, ele virou a folha e começou já a escrever a número 1, e a número 1 estava no local de outra questão. Então, presta atenção nisso. Confira várias vezes. Ó, vou responder a 1. Não, então tá na folha 1. Ah, ok. Entendeu? Então, presta bastante atenção. Pensa que aquele dia é o dia final para você. É o dia que você não vai fazer ele novamente. Pois bem. Vamos ver agora por onde que nós vamos começar. Você já pegou os clipes, certo? O que eu fiz? Por que tem a marcação na frente, do lado e atrás? Porque as cores faltavam. E para eu não confundir as cores, que eu queria colocar o mesmo amarelo aqui tem um significado, mas ele aqui tem outro. O verde aqui tem um significado, aqui ele tem outro. Entendeu? E depois, caso vocês queiram ir escrevendo que cada cor signifique, tudo para vocês depois não confundir, porque depois no final vocês já vão estar craque. Por exemplo, aqui eu coloquei o que vai no preâmbulo. O que vai no preâmbulo. Os verdinhos são os artigos que vão no preâmbulo. Lembra que eu falei aqui que neste livro o que está escrito cabimento? Então, cabimento era que eu colocava no preâmbulo. Por exemplo, cabimento não, desculpa, estava escrito fundamento legal. Aqui, ó. É o cabimento da peça e também fundamento legal. O fundamento legal tá em qual artigo? Ah, não, então ele vai no preâmbulo, esse artigo. Eu colocava, então, o fundamento legal de verdinho e pintava lá dentro de verdinho. Aqui embaixo eu coloquei os recursos, as formas de defesa. Aqui também eu coloquei os recursos de forma de 2 clipes, com 2 clipes, por exemplo. Apelação, eu coloquei 2 clipes, tá vendo? Aqui já é outro. Por exemplo, agravo de instrumento, entendeu? Cada recurso eu fui colocando de um jeito e depois eu já sabia o que cada um tava. Assim, a princípio, vocês podem estar falando, que droga é essa? Eu não tô entendendo nada. É bem esse pensamento que a gente tem a princípio. Mas eu vou fazer passo a passo com vocês, vou fazer desde a Constituição Federal, que tem algumas competências, que também tem recurso extraordinário, recurso ordinário, e até chegar no final, que vai ter a parte das leis especiais, né? Que tem aqui a partição fala da concessão em vigência, que é da patente, da ação de nulidade, da licença compulsória, do empregado ou prestador de serviço, né? Invenção, modelo de utilidade. Então, eu vou fazer passo a passo com vocês. Mas eu vou liberar esse vídeo agora para vocês, para verem se vocês realmente estão gostando e vão querer saber do meu próximo método, que vai ser passo a passo,
a respeito de cada legislação. Primeiro vamos começar com a Constituição Federal, depois vamos para o Código Civil e depois do Código Civil nós vamos para as legislações especiais, assim fazendo a marcação de cada um, com o preâmbulo, com as partes do recurso, quais são as defesas e também a forma que vocês acharem difícil e tudo, não estou entendendo, não acharia melhor que fosse assim e tudo, vocês podem mandar um e-mail para mim, que meu e-mail é oabreforço@hotmail.com ou alvaresmontes@hotmail.com e o Twitter também, que é o AB Reforço, e eu espero poder ajudar vocês. E essa foi um pouco a princípio, né, da minha primeira aparição aí para vocês, para ver se vocês realmente querem que eu explique para vocês o restante. Caso vocês quiserem, estou aberta a sugestões e também a opiniões através do meu e-mail. Muito obrigada e fiquem com Deus, e eu espero poder ajudar vocês no próximo vídeo, que vai ser a respeito da Constituição Federal, Código Civil e também das legislações especiais. Agora, caso vocês achem melhor vocês mesmos já irem fazendo, colocando as próprias peças que estão aqui dentro do método de vocês, e também a partir dos artigos que a professora for passando, vocês já forem marcando, por mim, ok. Agora, caso vocês desejem, no meu próximo vídeo eu vou fazer a marcação de cada artigo, ok? Então, é isso, fiquem com Deus, um beijo e eu espero poder ajudá-los.